Então, 10 segundos para vencer. Como é que foi montar o Kid Joffre? Bom, eu sou paulistano, morei na Vila Clementino, moramos na Moca. Aliás, primeiro da Vila Clementino foi Santo Amaro, de Santo Amaro nós fomos para Moca. Então eu sou da Moca, né? Sou paulistano. Meu pai é do interior, minha mãe é imigrante espanhola. Então eu tinha uma noção de ter ouvido tios meus falando com sotaque espanhol. Agora, quando o Chico Abreia foi com a filha dele, como é o nome dela? Eu não vou lembrar agora o nome da filha, eu já lembro daqui a pouco, né? O cérebro já falha. Enfim, foi ele e a filha bateu no portão de minha casa lá, porque eles têm os escritórios da empresa dele lá na minha rua. Sim. Mas ele mora no Alto da Boa Vista. Ele foi lá com a Francisca, veio o nome agora, a filha, a belíssima filha dele, Francisca, e ele foi lá e eu atendi lá na porta de surpresa, não me avisou nem nada. Eu vim aqui para te convidar para fazer Kid Joffre. Eu falei, Kid Joffre, o pai do Éder, eu acompanhei esse período todo, é do meu tempo. Éder, filho. Aí entramos e eu fiquei embasbacado. Falei, putz, treinador de boxe, cara, como é que vai ser, né? Então, putz, e aí foi. Começamos então mais lá na frente, quando se efetivou a realização do filme, depois de ter captado e tudo, eu fui treinar boxe, mas não bater, porque quem teve que treinar para bater foi o Daniel. Você nunca tinha treinado boxe? Não, nunca tinha treinado boxe, tanto que depois eu ganhei o saco de bater, minha filha dela, eu tenho o saco de bater, tenho a luva, tenho tudo, tem toda a noção de gancho, de apertar, mas não pretendo lutar, mas pelo menos para fazer um exercício, melhorar o braço e tal. Não vou lutar boxe, né? Mas o Daniel não, o Daniel tinha lutado, já sabia lutar, ele treinou boxe, então aí ele ia fazer o cara que tinha que subir no ringue. Eu era o treinador, né? Então aí eu fui para um cara ali onde tem a comunidade, ali no Corte Cantagalo, não tem uma comunidade ali, para a academia do cara lá, para ter noções de como se bate, quer dizer, nunca é isso, né? Você nunca faz isso, é né? É uma estringada, né? Sim. A primeira coisa que você tem que entender é que você não faz isso, você não está estratégia depois de lado. O boxe é uma coisa que você está aqui, então é entendeu? Muito rápido. Muito rápido. Então, uma coisa que o cara fazia lá, o Muhammad Ali, né? O Cassius Clay, jogo de perna. Então eu aprendi esses rudimentos de como faz, como treina, né? Quer dizer, sabe? Então aí, cada um deles, para quê? Só para ter essa noção, para poder falar com consciência, quando ele está dizendo para o filho que você tem que segurar a guarda, rapaz. Olha o lado esquerdo dele, olha o lado esquerdo. Então eu tinha que ser um técnico, né? Técnico campeão. Sim. Então aí foi maravilhoso o trabalho. Eu não vou lembrar também o nome da pessoa que nos recebeu na academia, mas o Daniel não. O Daniel foi treinar para valer, para levar porrada mesmo. E levou. Nós temos uma foto, inclusive, todos nós juntos, e o cara que lutou com ele, que foi a luta fazendo o cara que ele derrotou, que o levou acho que é o Sanches, né? Como é que é? Eu não vou lembrar, né? Que ele derrotou o cara e foi campeão mundial. Eu não vou lembrar o nome do cara lá agora, né? Mas essa noção me deu, então, agora, o produtor, que era como era o nome dele lá, ele falou assim, depois eu lembro, só quero ver como você vai fazer esse argentino, entendeu? Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz a mistura do paulistano, do cara do Bexiga, com um pouco do arrastar de algumas maneiras que minha mãe dizia. Por exemplo, minha mãe não dizia depois, minha mãe falava depois.
que era irmão do Después. Sim, sim. Então, sem afetar, sem ficar caricatura, eu encontrei uma maneira de falar que era uma mescla de paulistano, que fala dessa maneira, entendeu? E aí um pouco disso, porque não podia ser sem isso. E deu muito certo. Tanto que o Alvarenga disse assim, você fez uma mescla disso tudo e encontrou um caminho próprio. Não é imitar, mas você tem que introjetar isso para poder você dizer aquilo com tranquilidade adequada ao texto que está escrito. Entendeu? Você nunca se deu bem nesse negócio aqui quando amarra essa coisa. Porque você está distraído. Presta atenção. Olha, sempre olhando. E Jebe. Não para, Jebe. E aí foi. Então, fizemos, eu me lembro que o Daniel, que eu tenho assim como um filho mesmo, né? Não só na ficção, admiração, ele bateu uma foto um dia que eu estava sentado ali, onde era a academia, que a gente criou uma academia, ali onde tem um lugar que foi supermercado, não é mais, ali no Catumbi, no Catumbi. E aí estava escrito assim, nós precisamos de toda a sua força. Ele tirou uma foto com isso no fundo. Precisamos de toda a sua força. Quando eu recebi a foto, eu falei, iterá. E foi assim. No dia do prêmio, fomos para Gramado. Se eu tivesse sido indicado como ator coadjuvante, e ele como protagonista, ele teria ganho. Com certeza. Mas eles resolveram nos lançar como protagonistas. Tanto que a foto sou eu olhando para ele e ele olhando para mim. É verdade. Aí a dificuldade aumentou, tanto para ele quanto para mim. Porque aí outros concorrentes, inclusive internacionais, para o primeiro prêmio, para o de protagonista. Sim. Como coadjuvante eu ganharia. E isso abriu uma janela para o ator que fazia o Zumanão, que é o ator de São Paulo, que até, coitado, ele teve que fumar, eu fumava, né? Tinha que fumar, mas para mim, eles compraram um cigarro caríssimo de erva, porque eu não ia fumar 2, 3, puta, eu não parava de fumar, se ligavam um no outro. O Kid morreu de problemas pulmonares. Aí eu falei, eu não fumo, cara, eu só posso fazer isso se o cigarro não me afetar o pulmão. Minha saúde é sagrada. Aí eles compraram para mim, mas não compraram para ele, coitado. E ele é fumante. E ele teve que fumar, cara. Você não imagina o que aconteceu, né? E depois ele falou, mas eu vou parar o tempo, porque agora mesmo que ela crê, né? Porque o pulmão dele ficou todo. Porque toda vez que eu acendia, ele acendia também. Aí, pois é, do prêmio, né? Então, o que ocorreu é que na entrevista coletiva, assim como essa, ele virou-se para mim, o Daniel, muito legal, ele disse, Osmar, eu não vou ganhar nada. Aí eu falei, por quê? Você sabe de alguma coisa? Ele falou, não, eu vi. E quem ganhou foi ele. Eu ganhei melhor ator de Gramado por Kid Joffre. Isso me lembra um pouco Amadeus. Né? Alguém está lembrado do filme? Que é a história de Mozart. Mas quem ganhou o prêmio de melhor ator, o Oscar, foi Salieri. Sim, o F. Moore. O Abraham. O Abraham. Ganhou por quê? Porque é o melhor personagem. Embora Mozart seja o pivô de tudo. Mas Salieri. E sabe que cena ele ganhou o Oscar? Quando ele é humilhado pelo Mozart, pela composição que ele faz pro Marquês ali, pro comandante ali, não é Marquês, é Majestade, né? Não é rei também, enfim. Uma pessoa Imperador. Imperador. O imperador.
E o imperador oferece a partitura para o Mozart. E o Mozart diz, não preciso, está aqui. Corta para o Salieri. O Salieri faz assim. Vamos ver. Como dizendo, quero ver. O cara senta lá e começa. É assim. Baraná. Não, assim. Tá. Então, é assim, né? Aí ele toca aqui na partitura. Salieri já fica tenso. Aí ele falou, mas podia ser melhor. De repente, rapaz, ele faz em cima da composição do Salieri uma composição com uma mistura de Bach, que não sei o quê. E o Salieri, ali ele ganhou o Oscar. É um misto de admiração e humilhação misturado com ódio. Inveja. Mas admiração. Cara, ele ganhou o Oscar ali. Ele compôs aquela musiquinha. Ele, o maestro da corte, para receber Mozart diante do imperador. O imperador oferece a partitura, ele recusa porque tem na cabeça a música que o cara levou semanas para compor, sendo ele o maestro, um fedelho de quantos idade ele tinha lá, uns 16, 17, 20 anos. E o cara senta no cravo, dedilha, toca o que o cara compôs em semanas e ainda improvisa em cima. Ganhou o Oscar. Você vê o que é a arte de representar. E o Abraham, eu me lembro, não sei se depois disso ele prosseguiu, eu acho que fez alguns filmes não tão importantes. Fez O Nome da Rosa, mas o personagem não deu muito. Mas ninguém, posso estar equivocado, mas ninguém faria Salieri como ele fez. A pergunta. Ninguém faria Salieri como ele fez. Então é um pouco isso, né? O Velho do Rio, por exemplo, vocês como fala o Velho do Rio, né? Como é que eu ia encontrar a fala do Velho do Rio? Primeiro, a prosódia da região, sem afetar. Segundo, o tom. Eu me lembro que uma diretora me perguntou se esse tom eu usaria para a cena. Eu fiz uma passada meio branca, assim, meio... E eu respondi a ela que o Velho do Rio tinha infinitos tons. Eu teria que, na hora, escolher o melhor e a mais adequado à cena. Mas ele tem infinitos tons. E foi. Eu sei que depois que foi indo, nunca mais ninguém me perguntou que tom eu iria usar na cena. Nunca mais ninguém perguntou qual seria a expressão facial. Nunca mais ninguém me perguntou como seria a expressão corporal. Nunca mais. Muito obrigado, Osmar, por essa entrevista importante. Não é? Foi.